Oi, eu sou a Carol Esprício, sou designer de interiores e no vídeo de hoje eu venho te ensinar como decorar ambientes pequenos e integrados. Começando mais um vídeo aqui para vocês hoje. E a gente resolveu trazer esse vídeo, foi requisitado, muito requisitado nos últimos programas que a gente teve. A gente sempre traz vários tipos de dicas aqui no canal, mas muitas vezes a gente não traz aquele tema específico no nome do vídeo. Mas as dicas estão embutidas em vários temas, em vários nomes de vídeos por aqui. Ainda quero trazer um mais específico ainda, com várias partes lá na Turma da Decoração para vocês, que é o nosso curso aqui dentro do YouTube. Para quem não conhece ainda, lá nós já temos vários módulos e nós estamos trazendo cada vez mais módulos para lá também, tirando várias dúvidas. Hoje meu vídeo vai ser um pouco mais relacionado a sala de estar e jantar. Porque eu sei, gente, que acontece muito de apartamentos serem cada vez menores hoje em dia, os ambientes serem cada vez mais integrados. Casas, às vezes, a pessoa que ela constrói ou compra uma casa que é meio terreno, geralmente os cômodos, eles são bem mais estreitos, né, para poder caber ali num meio terreno que é um pouco mais apertado. Então, muita gente tem essa dificuldade de decorar um ambiente muito integrado ou ambientes que têm uma parede só muito longa e não sabe trazer decorações específicas que vão deixar um ambiente também com essa sensação de mais longo, sem quebrar ele ou fazer uma ligação interessante também. Então, por isso que eu falo que esse tema ele é bem longo, ele é bem complexo aqui para vocês. Mas eu quero começar com a dica de paleta de cores e ligação de elementos. Esses dois pontos são duas coisas que são muito importantes, principalmente a paleta de cores para qualquer casa, para qualquer decoração, ela é muito importante. Mesmo que você ainda não tenha descobrido o seu estilo de decoração, que você tá ali naquela dúvida, a paleta de cores ela vai se encaixando na tua casa. Então é importantíssimo que você defina a sua paleta de cores. Agora, sobre a ligação de elementos, é o que? É você ter uma madeira e essa mesma madeira você usar em um outro móvel, em uma outra decoração nesse mesmo ambiente. Assim você faz uma ligação. Um ponto de cor, por exemplo, você pode colocar uma almofada no sofá e um quadro na sala de jantar com esses pontos de cores que vão se ligar. Então isso faz com que o ambiente ele fique mais integrado. E a gente precisa esquecer que cada ambiente vou decorar de um jeito. Gente, não dá certo isso, seu ambiente vai ter uma sensação de menor ainda, sem ligação entre si. Por isso que paleta de cores e estilo de decoração é a primeira coisa que você tem que fazer antes de começar a decorar sua casa. Você precisa ter isso definido. Então aqui eu trouxe uma primeira imagem para vocês, que é uma sala de estar e jantar. Ela tem uma parede bem grande e bem longa que vai ali do rack até o final ali, né, de um hall de entrada. O que eles fizeram para interligar esse ambiente? Essa prateleira que vai do rack até a porta de entrada. Isso faz com que os ambientes se liguem, os ambientes fiquem integrados sem pesar muito. E ali, nessa parede contínua, eles continuaram com algumas decorações nesse mesmo tom de madeira. Então o rack ele é só uma prateleira, o que ficou muito legal, não pesou o ambiente. Lá no fundo a gente pode ver que tem um buffet, e esse buffet também tem uma madeira super parecida com a madeira da prateleira, e essa prateleira também virou uma decoração acima do buffet. Vocês podem ver que o ambiente aqui não é muito grande, não é muito largo, mas eles colocaram uma poltroninha ali também. Então eles criaram 3 ambientes em uma só parede. A primeira é a parte do rack, a segunda é a parte da poltroninha, ali com uma luz trazendo como se fosse um cantinho da leitura, e a terceira parte faz uma ligação com a sala de jantar, que é o buffet. Então nós temos 3 ambientes em uma parede só, e você pode fazer essa ligação, que fica bem legal, não diminui seu ambiente e ao mesmo tempo faz uma ligação interessante. Próxima decoração é os elementos que eu sempre falo para vocês. Aqui a gente pode observar
que eles fizeram uma parede de cimento queimado no rack e uma parede de cimento queimado lá na sala de jantar. Isso faz com que essas duas paredes tenham uma ligação e que esse ambiente fique um pouco mais integrado. Uma outra coisa também é o tom da madeira que foi usado. Então eles usaram um tom de madeira no rack, na prateleira em cima, que também faz uma continuidade até a cozinha, também ali as banquetas e a mesa de jantar com as cadeiras e o buffet no fundo. Então tem madeiras bem parecidas, não são exatamente iguais, mas eu falo para vocês que a madeira precisa ser pelo menos parecida. Às vezes você resolveu colocar tudo no Frejó, mas você não encontrou a cadeira no Frejó, só que você encontrou uma cadeira com uma madeira muito parecida. Tá ótimo, o nome não é Frejó, mas ela é parecida, então ela vai combinar ali no ambiente. Outras coisas que fazem uma ligação, ali o sofá é um tom bem clarinho, praticamente um branco, o que combina também com o tapete, com elementos em branco na decoração, as luminárias brancas também, que ficaram legais, o trilho de spot, o pendente. Então, paleta de cores é muito importante, por isso que eu falo para vocês que a paleta de cores ela precisa ser definida antes de você decorar, para que você possa fazer essas ligações de cores, materiais e elementos na sua decoração. Uma outra dica é talvez você fazer uma ligação de uma parede pequena com outra longa. Aqui é um exemplo legal para vocês, que é uma sala de estar e jantar, e a sala de estar, ela faz uma ligação da prateleira em cima do sofá com o corredor. Isso é muito legal, porque às vezes o corredor ele fica perdido, ele fica sem decoração, ele fica liso, vazio. E aqui você pode integrar o restante do seu ambiente dessa forma. Então você está integrando, você está juntando dois ambientes, um corredor e uma sala de estar, e você não está separando os dois, o que muitas vezes torna a sensação de um ambiente pequeno menor ainda, porque a gente fica quebrando os ambientes. Então, quando a gente tem ambientes integrados, a gente precisa fazer essa ligação também. E por último, essa imagem aqui, eu amo ela. Muita gente acha que não dá para usar cor em ambientes pequenos porque diminui, porque fica muito lotado, e depende da cor e depende da forma como você usa. Eu sempre falo para vocês que uma dica não é uma regra, e uma dica nem sempre ela é aplicada a todos os casos, né? Às vezes eu dou uma dica aqui que para você não vai dar certo isso. Então a gente precisa entender, assim como as minhas dicas aqui, dicas na internet em geral, que às vezes a gente está rodando o celular ali, a gente se depara com um vídeo e fala, nossa, que absurdo isso aqui que ela tá falando, né? Alguém olha assim, ai, mas onde já se viu usar um sofá claro numa casa cheia de crianças? Às vezes sofá claro não é para você, porque você tem crianças, mas uma pessoa que não tem crianças em casa, ela pode ter um sofá claro, sem problemas. Então, sempre lembrando que nem tudo se aplica a nós, né? E essa decoração aqui, ela tem tons leves, tons alegres, né? O azul claro e o verdinho, eles se complementam muito bem. Primeiramente, o azul claro foi usado uma meia parede lá na sala de jantar, onde eles fizeram um cantinho alemão que ficou muito legal. E esse mesmo tom de azul foi usado no sofá. Então nós fizemos, então aqui tem uma ligação da sala de jantar com a sala de estar. Outro ponto, a cor da almofada do sofá combinando com a cor das cadeiras, que é esse tomzinho de verde. Ficou muito bonito, fez uma ligação muito leve, muito gostosa. É uma casa viva, uma casa que tem cor, mas não é uma casa pesada. A próxima dica é que talvez pelo tamanho do seu ambiente, você precise fazer alguns móveis com integração. Ou então, não que você precisa, mas um móvel com integração vai te ajudar bastante. O que seria um móvel com integração, Carol? Aqui é um exemplo. O rack, ele seguiu até a sala de jantar, formando um banco. Então, já vi muita gente fazer isso, e eu já vi, gente, essa planta, se eu não me engano, é uma planta da MRV, é uma planta bem comum e que muita gente tem dificuldade para decorar com essa planta. E eu gostei muito dessa ideia porque aqui, muitas vezes, a mesa sempre fica muito apertadinha nessa planta. Eu já vi muita gente errar por aqui, trazer uma mesa grande, ou às vezes a mesa nem é tão grande, mas o formato da mesa não deu muito certo,
com o espaço que tinha ali e ficou super apertado. E aqui a gente pode ver que o ambiente é um ambiente bem leve, né? Porque fez uma ligação, fizeram ali um banquinho. E lembrando, gente, que canto alemão nem sempre precisa ser em L, tá? Muitas vezes as pessoas acabam pesando o canto alemão porque acha que tem que fazer em L. E não precisa, ele pode ser apenas um banco. E muita gente acha que está otimizando o espaço e acaba pesando ainda mais, deixando esse espaço ainda mais pesado por fazer ele em formato de L, em formato de V ali. Então, não precisa sempre ser em formato de L, em formato de U, esse canto alemão. Ele pode ser apenas um banco. E aqui a gente pode ver o quanto esse ambiente ficou muito mais leve. Imagina se eles tivessem seguido um outro canto ali, a mesa teria vindo muito mais para cá, ela teria invadido o espaço da sala de estar. Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso. Então, como eu falei, às vezes a gente consegue fazer essas integrações. Ah, Carol, mas tem que ser móvel planejado. Nem sempre, porém é muito mais fácil de você chegar numa marcenaria, passar mais ou menos a ideia, levar uma foto de referência e eles fazem igual. Agora você pode sim fazer do seu jeito aí na sua casa, mas leva muito mais tempo e uma pesquisa muito maior de como você vai fazer isso, como a sua mão de obra vai sair para você fazer isso. Você pode também colocar um banco pronto, né? Não tem problema. E aí você vem com o rack um pouco mais baixo, né? Que a gente pode ver que o rack aqui tá um pouquinho mais baixo. Então, você pode fazer de várias formas. Aqui eu trouxe um outro exemplo para vocês. Esse aqui é aqueles apartamentos estilo kitnet, que é bem pequenininho mesmo. Às vezes a cama tá até atrás também, ali do sofá. Eu já vi muitos exemplos desse tipo de ambiente, mas eu gostei. Uma coisa que eles fizeram uma ligação aqui foi do painel de TV com a cozinha, mesma madeira, e eles aproveitaram ali o fechamento da geladeira, a geladeira não ficar aparecendo, e colocou um espelho que dá um pouco mais de amplitude, deixa um ambiente bem legal também. E ali eles também fizeram uma ligação rack e um lugar para sentar, né? Um lugar a mais para sentar. Aqui, por exemplo, 2 cadeiras ficariam super pesadas, mas talvez se fosse colocado um banquinho que não tem encosto, eu acho que ele ficaria um pouco mais leve também. Mas eu gostei muito desse ambiente, ficou super legal. O que eu acho que não dá a sensação de que ele é tão pequeno é porque o pé direito dele é bem mais alto. Antes da gente ir para o próximo tópico, para você que tá meio perdido por aí, né? Ai, Carol, eu não sei definir a minha paleta de cores, eu não sei qual que é o meu estilo de decoração, o que eu quero fazer, eu já tenho alguns móveis em casa, como que eu faço para definir um estilo de decoração com esses móveis que eu já tenho? A gente já tem alguns vídeos lá na Turma da Decoração que vão te ajudar com essa questão. Nós temos também no nosso vídeo Comece Aqui alguns cupons de desconto para vocês, o nosso quiz para você descobrir o seu estilo de decoração e muito mais. Então vale muito a pena porque é apenas R$19,99 por mês. Você vai aprender muito por lá e não é aquele curso que te prende de você pagar R$500, R$1.000, às vezes fazer o curso e não aprender aquilo que você precisa. Então aqui, se você quiser assinar um mês e cancelar no mês seguinte, não tem problema. Nosso valor é mensal porque a gente sempre tem conteúdos novos por lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, mas para você entrar é super fácil. É só você encontrar o botãozinho escrito Seja Membro aqui embaixo do vídeo, clicar nele que ele já vai te direcionar para a assinatura. Agora vamos falar sobre continuação por cor. A continuação por cor é quando você pega uma parede longa, ou então uma parede que não é exatamente longa, ela tem uma divisão ali no meio, uma porta, uma passagem, mas você escolhe trazer a mesma cor para essas 2 paredes, uma cor mais de destaque, e isso faz uma ligação entre os 2 ambientes. Esse aqui é um dos casos para vocês. Então eles pegaram desde a sala de estar, passou pela sala de jantar e ainda pintou ali o hall de entrada, a parte interna da porta. Ficou muito legal aqui, eu adorei essa ideia. Inclusive, olha só que legal, eles colocaram um trilho de spots para iluminar essa parede, para iluminar os quadros. Aqui a pessoa poderia ter feito 2 coisas: trazer a mesa de jantar um pouco mais para o canto e colocar um buffet ali naquela parede, ou ela trazer a sala de jantar um pouco mais para o meio e ela resolveu colocar ali uma cristaleira.
e eu gostei muito dessa ideia. Então aqui, para você que decora sozinho, né, que vai decorar sozinho a sua casa, é sempre importante buscar muitas referências, estudar bastante, porque às vezes o formato que você tem ali e você quer seguir sempre um layout padrão que outras pessoas estão seguindo, vai ficar algo apertado, não vai ficar tão legal. E você vê algo diferente, que não muda tanta coisa, mas que fica muito mais leve o seu ambiente. Aqui não atrapalhou nada da passagem, se tivesse colocado um buffet talvez atrapalharia, ficou com um corredorzinho ali muito mais leve. Eu gostei bastante desse ambiente, ficou muito legal. E muita gente coloca ali o buffet. Claro que o buffet ou o aparador ele vai ficar muito mais leve na parede do que uma cristaleira, mas a ideia aqui ficou muito boa. E aqui também é uma ideia de parede contínua que vai até a cozinha. Então eu não vou falar muito sobre cozinhas integradas com outros ambientes hoje, mas aqui é uma dica para vocês que às vezes você tem uma parede que vai da sala de estar até a cozinha, da sala de jantar até a cozinha, e você pode fazer uma pintura diferente que vai deixar essa parede um pouco mais longa. Então ficou bem legal essa ideia aqui, eu gostei muito. A única coisa que eu faria, eu pintaria a porta também na parte interna. Eu acho que essa parede ia dar uma sensação de mais longa ainda, ficaria muito legal. Outra coisa também é que o rack aqui, eu até vou falar sobre isso, eles não têm painel e muitas vezes o painel pode quebrar um pouco do seu ambiente também. Então eles resolveram colocar uma cor na parede toda, o que deu uma sensação de uma parede muito mais longa. E esse é o próximo tópico. Então a imagem anterior eu juntei dois em um, falar sobre a pintura da parede indo de um ambiente a outro e agora para falar sobre o painel de TV. Então na imagem anterior vocês viram que por não ter o painel a parede dá uma sensação de muito maior. Aqui também nesse ambiente a gente pode ver que é um ambiente com uma parede longa e que eles aproveitaram para fazer um home office ali no cantinho, gente, achei muito legal. A prateleira contínua até o final, integrando dois ambientes, e por não ter o painel, não faz essa quebra, não diminui o ambiente com essa quebra. Muita gente faria o que? Eu vou fazer alguma coisa aqui, vou fazer um painel na TV para poder separar ali do home office, ou fazer alguma coisa ali na área do home office. Não que isso seja errado, não tem problema de fazer muitas vezes, mas talvez se você quer dar essa sensação de mais amplitude, deixar a parede assim, mais aberta, sem divisões, é muito melhor. E como vocês puderam ver na imagem anterior, nem sempre precisa ser uma parede branca, mas pode ser uma parede com uma textura, com uma pintura também. Aqui é um belo exemplo para vocês. Então eles fizeram o painel de TV ali, encaixado nesse vão, e a gente pode ver que tem um nicho aberto na paredinha do lado. Eu não sei muito bem se foi entregue dessa forma e as pessoas aproveitaram para fazer o nicho, ou se elas fizeram propositalmente, mas a gente pode ver que faz uma quebra aqui nessa parede, né? O rack, ele vai um pouco mais para frente, apesar dessa parede ela ser um pouco mais pro fundo, eu faria diferente. Ao invés de colocar um painelzão tão escuro na parede, deixaria ela mais clara. Eu viria com uma pintura, uma textura em todas as paredes e eu diminuiria a profundidade desse rack para ele ficar bem retinho ali e a gente poder levar o tapete até o final da parede e a gente ter uma sensação de amplitude por aqui. Então, como vocês podem ver, às vezes, dependendo da cor do painel que você traz, ele dá uma quebrada ali no ambiente, na parede. Agora a gente precisa falar de uma coisa importante: móveis em tamanho proporcional. O que acontece? Às vezes a gente olha e fala assim, dá para colocar um sofá de até tanto aqui. Começa ali com a trena, né? Quanto maior, melhor. Só que não pega o tamanho proporcional certo do ambiente. E aí fica um móvel muito diferente. Mesa de jantar também. Eu acho que dá para colocar uma mesa de tanto aqui. E aí não mede, só vai na loja, compra, ou só fala assim, quero uma mesa de 6 lugares. Não vê se aquilo vai caber, não repara o formato, o modelo da mesa. E essa questão de formato, modelo de mesa, eu quero falar lá no nosso módulo da Turma da Decoração. Por isso que eu falei que são muitos pontos, né, pra gente falar sobre esse vídeo.
E aí você acaba comprando uma mesa muito grande para esse ambiente, uma mesa muito larga para esse ambiente, ou como eu falei, a questão lá do canto alemão, você acaba achando que o canto alemão ele vai otimizar o seu espaço, você faz um canto alemão em L e fica muito mais pesado, mas a questão de tamanho e proporção dos móveis é muito importante. Vou dar o exemplo dessa imagem. O sofá, ele não segue o tamanho do rack, ele não segue o tamanho do tapete, ele está completamente fora dessa parede. A gente pode ver ali que tem um balcãozinho e a parede ali do balcão parece um pouco menor que a parede do rack. Ele poderia passar um pouquinho do sofá dessa parede vermelha, marrom e seguir o tamanho do rack por ali. Assim a gente ia conseguir ter um tamanho contínuo ali. Mas por esse sofá ele ser muito maior, a gente sente quanto ele é pesado e o quanto ele ficou totalmente desproporcional ao ambiente. Agora, um outro exemplo para vocês. Aqui, eles têm uma parede pequena para o rack que segue para uma mesa de jantar entre a cozinha e a sala de estar, né? A sala de jantar, ela divide os dois ambientes. Nesse caso, ele não precisou ser do tamanho do rack, porque a gente viu que o rack é muito pequenininho. Ele passou um pouquinho do tamanho do rack, mas ele não passou muito. Se ele tivesse passado muito do tamanho do rack, dá para ir até o final da mesa de jantar. Aí ficaria bem desproporcional o ambiente, porque ele ficaria muito maior do que a região ali da sala de estar e o rack, né? Uma coisa interessante daqui também é que eles fizeram cimento queimado no teto da sala de estar e que vai até outro ambiente. Isso também traz uma sensação de continuidade até o final do ambiente aqui. Carol, e esse puff? Esse puff, ele está bom no tamanho que tem a sala de estar, porque ali não é uma porta. Então não tem passagem para lá, ali é uma janela. Se fosse uma porta e tivesse uma passagem, eu não indicaria colocar esse puff aqui. Aí também vai o tamanho proporcional, né? Eu não achei que ele tá pesado aqui, apesar dele estar bem próximo ao rack, mas se o rack não fosse suspenso, ficaria muito mais pesado. Aí a gente não ia ver esse finalzinho do chão. Como a gente vê esse finalzinho do chão, a gente vê o rack suspenso, o puff não parece ser tão pesado. E isso é uma outra dica para vocês, de usar móveis suspensos. Móveis suspensos dão essa sensação de um ambiente um pouco mais aberto também. Esse aqui é aquele que entra, nem toda dica é uma regra. Carol, como que eu vou colocar um sofá do tamanho do meu rack se meu rack tem 1,5 m? 1,20 m, que é o caso dessa imagem aqui, né? O rack ele deve ter no máximo 1,30 m, 1,40 m por aqui. Não dá realmente para colocar, basicamente seria uma poltrona. Mas esse sofá, ele está quase o dobro do tamanho do rack, que daria ali uns 2,90 m, 3 metros. Então tem que tomar cuidado para que não seja tão maior do que o seu rack. Ele precisa ir ali um pouquinho maior só. Uns 2 metros, 2,10 m no máximo. Dá para abrigar 3 pessoas a uns 2 metros de sofá. E nós nem vamos entrar aqui na questão do modelo de sofá, a caixa atrás, mas vocês sabem que quanto mais fino o sofá, melhor para esses ambientes que são mais apertadinhos, né? Espelhos e algumas decorações para a parede, que eu sei que muita gente tem essa dúvida. Como que eu vou decorar uma parede longa? O que que eu vou colocar na parede? A dica é que você não precisa preencher a parede pendurando só coisas na parede. Você pode trazer um vaso de planta que tem uma planta mais alta. Ele tá preenchendo a parede, mas ele não tá pendurado na parede. Isso ajuda muito, porque a gente não sente aquele peso de ter muita coisa penduradinha ali na parede. Espelhos muitas vezes são usados em ambientes pequenos e muita gente fala, põe um espelhão aqui que vai ajudar a ampliar. Nem sempre. Já aconteceu de eu ver, né, uma época que eu estava fazendo consultoria, uma pessoa que colocou vários espelhos pela casa, mas colocou um espelho que ele refletia a sala de estar, que era muito pequena, só que eles colocaram móveis muito pesados. O que pareceu? Que essa sala era menor ainda, porque ampliou o peso da sala de estar. Então tem que tomar muito cuidado com o que o seu espelho vai refletir.
nem sempre ele vai ampliar o seu ambiente, tá bom? Tem que tomar cuidado com isso. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, olha só que legal. A sala de estar, ela já tem a continuidade na cor da parede indo para outro ambiente. Provavelmente aqui é um ambiente que vai ali para um hall de entrada, um corredor ou algo assim. Então aqui a cor da parede já faz uma função de integrar, mas ela não fica bem sozinha. Você precisa sim trazer alguma coisa para cá. Mas o que você trouxer para cá, ele já vai preencher de uma forma legal. Também não precisa lotar de decorações. Eles colocaram um espelho no tamanho legal, colocaram uma prateleira ali no espelho, e o espelho aqui ele está refletindo o quê? Está refletindo o corredor e que talvez vai dar uma sensação de um pouco mais amplo. Essa aqui é uma ideia legal que talvez você possa fazer, mas como eu falei, depende de como está a sua decoração. Se é uma decoração que já tá com muita coisa, é um sofá muito grande, é um tapete muito colorido, você já tem muitas decorações numa parede, enfim, o que vai acontecer? O espelho ele vai refletir e deixar o ambiente ainda mais pesado. Nesse caso aqui, tem poucos elementos com cores um pouco mais escuras, o tapete ele tem esse formato geométrico, mas não são cores tão fortes, e o espelho ele trouxe uma decoração por ele ter esses detalhezinhos, mas ao mesmo tempo ele ampliou de uma forma boa, sem pesar esse ambiente. Agora aqui é o tipo de espelho que eu não indico. Basicamente o que ele está refletindo aqui é uma outra parede sem nada, então fica um espelhinho perdido, quebrado. Ele não tá decorativo, né, porque tá só um espelho retangular simples, por isso que eu sempre dou a dica de vocês trazerem um redondo ou um formato diferente. E ele também não tá do teto ao chão. Então, ele tá completamente perdido, ele não tá ampliando o ambiente, porque a gente não tá vendo ele ampliar nada aqui. Então, é o tipo de espelho que eu não indico vocês usarem. Se for para usar um espelho quadrado, retangular, assim, faça um espelho do teto ao chão. Ou então, faça um espelho meia parede e na metade para baixo vocês fazem alguma coisa, um shiplap, um boserri, um ripado, um papel de parede, mas não deixa ele perdido desse jeito, tenta colocar ele ali preenchendo um pouco mais da parede também. Ah, Carol, não quero levar até o chão porque eu tenho criança, a criança vai colocar o dedo, vai bater a cadeira, vai quebrar o espelho, não tem problema, mas pelo menos traga o espelho meia parede inteira e na outra meia parede você faz algum detalhe. E por último, você também pode delimitar os espaços ali da sua sala, sempre com muito cuidado para o espaço não ficar com uma sensação de menor ainda, mas muita gente não sabe o que fazer com aquela parede, não quer lotar de decorações para tentar preencher, e talvez uma pintura setorizada fique bem legal. Esse aqui é um belo exemplo para vocês. É um ambiente integrado, longo, e que ao lado do rack eles fizeram uma pintura setorizada para a sala de jantar. Aqui a gente sentiu, claro, que ele vai dar uma quebrada no ambiente, mas que ao mesmo tempo não tá pesado, ficou bem legal. Depende da cor que você vai trazer, como eu sempre falo para vocês, a paleta de cores é muito importante. Eles também delimitaram ali o hall de entrada com uma cor verde que ficou legal, então não ficou com aquela sensação de uma parede branca enorme que você não sabe o que colocar. E vocês podem ver, inclusive, que aqui na sala de jantar não tem mais nada na parede, só tem a pintura. E ficou super legal. Faz com que o ambiente também não fique mais pesado. Aqui um outro exemplo, que eles também fizeram esse esquema de delimitar o espaço da sala de jantar e também fizeram uma pintura ali para delimitar um espaço de painel de rack. Eu achei que as cores combinaram, inclusive a cor da cadeira é laranja, combinando com a parede. Eles fizeram ali, gente, também na altura da janela a pintura da parede, ao lado ali que vai a cortina. Achei muito legal essa ideia. Então não ficou só pequenas pinturinhas, eles fazem ligação de um lado para o outro. E como eu falo para vocês, as cores precisam fazer a ligação também, os elementos. Então eles pegaram o laranja, trouxeram para a cadeira, né? Então ficou super legal. E para finalizar, essa aqui é uma dica para vocês. Talvez a gente olhe assim e pense, será que uma pintura aqui ficaria legal? Porque aqui o ambiente ele tá bem minimalista. Então depende do que você quer. Mas eu particularmente acho que falta alguma coisa. Eu sinto que só aquele espelhinho ali não decorou o suficiente, não preencheu
tão bem. Eu sinto que as paredes aqui estão vazias e talvez o que quebraria um pouco disso é fazer uma pintura setorizada aqui nessa sala de jantar. Eu acho que ficaria legal fazer inclusive a pintura do teto, aproveitando que tem uma viga ali também. Eu acho que daria super certo por aqui, ficaria muito legal. Mas tem quem goste de ambientes mais minimalistas também. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E se você ainda não me segue nas outras redes sociais, todas são @carolesprício. E desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.